Oi meninas, voltando aqui com vocês para fazer a segunda parte da nossa princesinha, ok? Então nós vamos fazer agora o cabelo e o sorvete. Eu adiantei aqui esse lado do cabelo dela. Tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui com vocês. Eu usei para fazer esse cabelinho a cor salmão, caramelo, marrom e branco, ok? Então vamos pegar aqui a cor salmão, caramelo, marrom e o nosso branquinho, que eu vou deixar aqui fechado para que eu vou usar de último. Aqui eu fiz a base todinha de salmão, depois daqui para lá eu fui com caramelo, puxei, depois eu fui com marrom, puxei e vim com um pouquinho de branco fazendo a luz, tá? Fui puxando bem, vou fazer aqui com vocês, vocês vão entender direitinho como que eu fiz ali, na parte de baixo do nosso cabelinho. Então, aqui, olha, eu venho com a cor salmão, vou preencher todinho aqui esse cabelinho, preenchendo com a cor salmão. Certinho em cima do risco, tá? Preenchendo, colocando a tinta e puxando bem. Olha, vai colocando a tinta, puxa bem, espalha bem, vai ficar desse jeito. Já vou colocar aqui na parte de baixo, esse pedacinho aqui, para depois não ficar ruim para eu fazer o acabamento, tá? Então, aqui eu vim com a cor salmão, preenchi, puxei desse jeitinho, lavei o meu pincel, vem aqui, ó, sujeirinha, caramelo, pego o caramelo, olha, venho depositando a tinta, certo? Depositando a tinta, caramelo, colocar um pouquinho mais aqui e vou puxar até a metade, mais ou menos. Vai puxando, tirando excesso para não ficar muito marcado, puxando bem, misturando as cores aqui com a cor caramelo, certo? Limpei o meu pincel, venho com a cor marrom, peguei o marrom e vou fazer a mesma coisa, veio com o marrom em cima da cor caramelo, olha, colocando aqui o marrom, ó, certo? Limpei o meu pincel e vou puxar, esfumaçando, puxando bem. Trocar aqui de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor, porque aqui eu vou colocar um pouquinho de caramelo e vou puxar desse jeitinho aqui, ó, tá? Puxei aqui todinho o caramelo. Agora eu venho com o branco. Abri aqui o meu branco, venho aqui com o branco, ó. Aqui tá o meu risco, bem encostadinho do meu risco, eu coloco o branco, olha, bem encostadinho do risco, em cima do risco, eu coloco o branco e vou puxando, trazendo para cima do salmão, do caramelo e do marrom, vou puxando desse jeitinho aqui, tá? Limpei o meu pincel e venho tudo novamente. Aqui, ó, venho com caramelo, encostadinho no branco, eu coloco o caramelo, bem encostadinho aqui no branco, e puxo.
Um pouquinho mais aqui. E puxo. Desse jeitinho aqui eu fiz a outra parte lá aqui, tá, gente? Olha, vou puxar, puxando bem, misturando bem as cores, as tintas, certo? Agora eu venho com o marrom. Aqui, ó, encostadinho do branco, venho colocando o marrom e puxando. Coloco o marrom e puxo. Coloco o marrom e puxo. Agora eu vou puxar, misturar essas cores. Misturando bem, puxando, tirando o excesso. Desse jeitinho. Aqui na parte de cima eu venho com a cor branca, ó. Aqui branco, bem legal. Coloco e puxo. Branco, pouquinho mais de branco e vou subindo. Olha. Branco. Tudo aqui é branco, tá? Parte de cima luz, parte de baixo sombra. Aqui eu vou precisar do meu clareador, que tá bem quente, já secou também a minha tinta. Só para puxar um pouquinho esse branco, peguei um pouquinho de clareador, olha. Bem pouquinho. E estou puxando. Puxei com um pouquinho de clareador. Só que essa parte aqui de baixo eu quero mais escura. Então, eu venho aqui, ó, pego um pouquinho mais marrom. Coloco aqui certinho. E vou puxar. Olha, quero mais escura aqui perto do rosto dela. Então, eu coloquei mais marrom. E vou puxando. Puxando bem as tintas, misturando bem, tá? Agora, eu pego aqui, ó, um lado só, tinta, um lado só do pincel, venho aqui e puxo uns fiozinhos, certo? Parte, aqui, vou escurecer aqui também, parte de cima, um pouquinho mais com marrom. Ó, coloquei o marrom e vou puxando. Se você quer mais escuro, não tenha medo de colocar a cor que você está usando e puxando. Se você achar que ficou muito escuro, você vem com o tom de base, no caso aqui que foi o pêssego, e vem fazendo a sua misturinha, vai colocando, vai puxando, que vai ficando legal. É assim que nós vamos descobrindo as cores, tá? Então, não podemos ter medo, não podemos ter medo. Temos que arriscar e ir em frente, porque só assim que o nosso trabalho vai ficar bonito, certo? Então, vou fazer aqui, ó, a parte de baixo, depois eu vou fazer os fiozinhos ali. Aqui na parte de baixo, eu venho com a minha cor de base, salmão. Vou preencher todinho esse pedacinho aqui com salmão. Bem preenchido. Puxando bem. Certo? Limpei o meu pincel. Venho com cerâmica aqui perto do rostinho dela, ó. Perto do olhinho dela. Cerâmica. E vou puxando. Aqui, ó. Cerâmica. Reforçando e arrumando. Tá? Aqui nessa pontinha, cerâmica.
nessa pontinha cerâmica, já vou fazendo aqui, definindo cerâmica e vou puxar. E já vou puxando. Põe um pouquinho mais aqui, certo? Agora eu venho com o marrom, aqui ó, encostando no rostinho dela, marrom, ó, um pouquinho mais de tinta, já definindo as pontinhas, desse jeitinho, acertando. Aqui eu venho com marrom definindo, pouquinho de marrom definindo e um pouquinho de marrom definindo, tá? Limpei bem o meu pincel e venho com o branco, lado contrário. Ó, aqui um pouquinho de branco. Puxando, aqui embaixo desse marrom vou colocar um pouquinho de branco. Depois eu venho, acerto novamente com o marrom. Um pouquinho de branco aqui, ó, nessa pontinha e nessa pontinha. E vou puxar, acertar. Limpei o meu pincel. Venho com um pouquinho ainda de marrom, com a cor marrom, e vou definir aqui, ó. Aqui entrou o branco aqui, então eu vou definir aqui. Essa parte aqui também, eu vou definir um pouquinho mais com marrom. E depois, com o pincel filete, eu venho e faço aqui o acabamentozinho, tá? Que eu gosto que fica bem fininha as pontas, a pontinha aqui, essa pontinha. Então, aqui eu venho com o marrom, olha, encostei e puxei. Vou puxar aqui uns fiozinhos. Ficou um pouquinho mais escuro, certo? Um lado só, tinta no pincel, venho aqui, encosto e puxo uns fiozinhos. A parte de cima, a mesma coisa. Um lado só de tinta, olha, encostei. E vou puxando com a mão bem leve, já fica uns fiozinhos a mais. Dou uma puxadinha e fica desse jeitinho. Olha que linda que tá o cabelinho dessa princesa. Aqui, ó, eu não gostei aqui dessa parte, então aqui eu vou colocar um pouquinho mais de marrom, tá? Pouquinho mais de marrom e puxar aqui. E aí você vai arrumando a sua princesinha desse jeitinho. Aqui, se você quiser um pouquinho mais escuro, depois você puxa uns fiozinhos aqui, aqui, aqui. Eu já gostei desse jeitinho. Eu achei que ficou linda a minha princesinha desse jeitinho. Então, o cabelinho está definido. Vamos fazer agora o sorvete, ok? Para fazer aqui a casquinha, meninas, do sorvete, e o dedinho dela tá aqui, eu vou usar a mesma cor. Vou cobrir aqui todinho com palha, tá? Todinho aqui essa casquinha. Aqui a casquinha do sorvete dela. Então, eu vou preencher com a cor palha. E os dedinhos dela também, tá? Cor palha aqui. Preenchendo. Tira aqui bem forte esse risco para você, quando for definir aqui o que é dedo, o que é casquinha, você saber, não se perder, tá? Tira um risco bem visível, assim como tá o meu aqui, ó. Então, aqui eu fiz a casquinha junto com o dedo dela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir logo os dedinhos dela.
Passei o palha, agora eu vou passar a cor pêssego, que é o dedinho, que é a cor que eu fiz, né? E castanho claro, a cor da pele dela. Então, eu venho definindo já aqui o dedinho dela, olha. Aqui. Um pouquinho mais de tinta aqui. E um pouquinho mais de tinta aqui. Defini os dedinhos dela e vou puxar. Certo? Ela está segurando a casquinha. Feito isso, deixa eu achar aqui o meu pincel, que eu já tirei todos daqui, não peguei de volta. Deixa eu ver se esse aqui serve. Eu vou pegar aqui o castanho claro com o meu pincel filete e vou aqui vir demarcando, ó, castanho claro. Certo? Castanho claro só no dedinho e puxei, beleza? Agora eu vou puxar aqui um pouquinho. Desse jeitinho aqui, então, defini aqui os dedinhos dela. Vou pegar o meu marrom. Tampar aqui minhas tintas. Vou pegar aqui a cor marrom. E vou vir aqui puxando, sombreando essa casquinha com a cor marrom. Olha, vem aqui bem em cima da casquinha. Coloquei um pouquinho de marrom. Aqui, ó, tá? Coloquei um pouquinho de marrom, limpei o meu pincel e vou puxar. Puxando bem, tirando o excesso. Aqui, desse jeitinho, tá? Com o meu pincel filete ainda, eu vou vir aqui, ó, e vou definir essa casquinha. Fazer aqui uns risquinhos, uns tracinhos. Aqui. Aqui, aqui, aqui com a mão fina, com a mão leve e os riscos finos. Vamos definir essa casquinha. Aí aqui, ó, vem assim, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá, certo? Então, defini a casquinha que está na mão dela. Vou precisar pegar um pincel bem fininho e dar uma puxadinha nessa tinta. Puxando pro meio. Tá? Olha, dá uma puxadinha. Já secou, gente. Desse jeitinho. Agora, de cima para baixo eu coloquei o marrom, né? Agora, de baixo para cima, eu venho com um pouquinho da cor branca, ó. Coloco aqui um pouquinho de branco e vou encontrando com o marrom. Uma luzinha aqui no meio. Coloco um pouquinho de branco e puxo um pouquinho da cor branca e vou puxando, tá? Aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Dá uma puxadinha. Depois, você pode até retocar, se você quiser mais escuro
ou mais claro, tá? Vou só retocar aqui um pouquinho marrom, bem pouquinho. Olha que ficou massa. Agora vamos fazer a bolinha do sorvete. Eu passei um pouquinho de clareador aqui no meio dessa bolinha de baixo e vou usar flor de malva, pitaia e uva para fazer o sorvete da parte de baixo, da bolinha de baixo, tá? Então, com a cor flor de malva, eu venho aqui e vou preencher todinha essa bolinha. Aqui, ó, puxando. Flor de malva, tá? Aqui. Ela tá derramando em cima da casquinha. Agora, vamos trazendo. Colocando a tinta e puxando pro meio. Aqui. Desse jeitinho aqui. Vai puxando. Puxei bem a minha tinta, flor de malva. Agora eu venho com a cor pitaia. Vou contornar todinho aqui, ó. Contornando e puxando. Vou contornar todinho aqui a bolinha de baixo e vou puxar. Aqui também, ó. Aqui, pega mais tinta, aqui, aqui e aqui, tá? Então, ela tá caindo aqui o sorvetinho pra cima da casquinha. Vou fazer cair aqui também um pouquinho. Aqui, ó. Olha, puxa, flor de malva. Dá uma puxadinha, certo? Agora eu venho com a cor vinho. Com a cor vinho, eu vou contornar também só aqui, ó. Aqui, só dar uma aprofundada. Aqui. Aqui nas laterais, já vou puxando. Aqui, ó. Tá derramando. E aqui. Dá uma puxadinha. Certo? Tá com uma cara de gostoso já esse sorvete. A parte de cima nós vamos fazer de chocolate, tá? Então, deixa eu tampar aqui minhas tintas e pegar as cores. O sorvete de cima, meninas, eu vou usar castanho claro, marrom e terra queimada, tá? Então, vou vir aqui, ó, com o castanho claro, eu vou cobrir todinho a bolinha da parte de cima. Aqui. Puxa bem a tinta, não precisa encostar muito, nem descer muito, que aqui nós vamos deixar mais escuro, né? Então, mais aqui o meio, não encostando muito nas laterais, tá? Então, fica assim, ó, um pouquinho mais pro meio, deixando as pontas mais livres. Aí, das pontas pro meio, eu venho com o marrom, olha, coloco o marrom bem em cima do risco e vou puxando, trazendo esse marrom pro meio, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui bem em cima do risco, marrom, marrom. Vou contornar aqui ele todinho com marrom e vou puxando. Olha. Pegar aqui um pincel menor para vir aqui, ó.
que ele tá derramando, caindo aqui em cima da bola de baixo. Então, eu vou colocando aqui a cor marrom e puxando. Desse jeitinho aqui. Marrom aqui também. Puxando marrom. Acertando bem. Vem puxando marrom. Olha. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. Vai ficando desse jeitinho. Agora aqui a gente vai contornar ainda com terra queimada, olha. Aqui embaixo do canudinho, vamos colocar um pouquinho de terra queimada, aqui, puxando, aqui, puxando nas laterais, e aqui, olha, onde ele tá derramando em cima do outro, vamos colocar terra queimada e puxar. Acertar aqui. Aqui terra. E aqui terra. Puxa, vai trazendo pro meio. E fica desse jeitinho. Lindo, maravilhoso e saboroso esse sorvetinho, meninas. Agora eu venho com um pouquinho da cor branca. Aqui ainda na parte de baixo, olha. E vou só dar uma luzinha aqui, tá? Branco. Branco. Branco e branco. Assim, tá? Olha que gostoso esse sorvete. Vamos fazer aqui a casquinha e a cerejinha. Vamos fazer essa casquinha aqui desse canudinho aqui, olha. Vou colocar ele todinho na cor palha, certo? Preencher ele todinho com a cor palha. Aquele canudinho crocante que vem no sorvetinho, gostoso. Então, vou colocar ele aqui todinho na cor palha. Desse jeitinho aqui. Acertando. Coloquei ele na cor palha. Vou acertar aqui, ó. Eu achei que ficou feio. Sim. Aqui eu venho com castanho claro. Vou fazer aqui, ó, um risquinho aqui e puxar pra cima. Fiz um risquinho e puxei. Vou fazer aqui mais um risquinho aqui e puxar. Levar pra cima, assim, desse jeitinho, tá? E a parte de cima pra baixo eu venho com o branco. Aqui, ó. Branco. Coloco um pouquinho de branco. Embaixo aqui eu coloco um pouquinho de branco e puxo. E aqui um pouquinho de branco e puxo. Tá a nossa casquinha do canudinho aqui prontinha. Agora vamos fazer essa cerejinha. Essa cerejinha eu vou usar vermelho, o vermelho que você tiver aí na sua casa, vermelho vivo, púrpura e branco, tá? Esse meu vermelho aqui é o vermelho tomate. Então, eu venho aqui, vou preencher a minha cerejinha todinha com vermelho tomate. Olha. Vermelho tomate. Preenchi todinha minha cerejinha com vermelho tomate. Acertar aqui que ela está em cima do canudinho mesmo.
puxando bem. Venho com a cor vermelho, ou púrpura, tá? Vou vir aqui, ó, com o púrpura. Parte de baixo, puxando pra cima. E aqui a parte de cima, puxando pra baixo. Púrpura. Eu preciso aqui do vinho, um pouquinho da cor vinho, pra fazer aqui, aprofundar aqui, ó. Coloco um pouquinho, faço uma meia luazinha. E ainda um pouquinho de preto ou rústico. Vou colocar aqui o rústico. Aqui mesmo, nessa meia lua, só para dar uma aprofundada. Olha. Tá? Aí eu venho com uma luzinha branca. Um pouquinho de branco. Está pronta o meu sorvete e o cabelo da minha princesinha. Esse chapeuzinho dela, deixa eu definir aqui que cor que eu vou colocar. Meninas, eu vou fazer esse bonezinho dela verde. Esse verde aqui é vários tons de verde clarinho que vai acabando, vai ficando restinho, eu vou misturando. Então, ficou esse tom de verde aqui. O que eu fiz? Coloquei um pouquinho de glitter, então esse bonezinho dela vai ser verde claro com verde escuro com glitter, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher todinho esse boné dela, tanto a parte de cima como a parte de baixo, com essa minha tinta verde com glitter, tá? Eu vou preencher, depois que eu preencher todinha essa parte aqui, e todinho o boné dela. Vou preencher todinho o bonezinho dela, com esse verde com glitter. Você pode fazer o tom que você quiser, tá? E aí, depois que eu tiver todo preenchido aqui o bonezinho dela, eu venho fazendo com vocês a sombra e a luz, ok? Preenchi, meninas, todinho o bonezinho dela com verde claro, com glitter. Agora, eu peguei aqui o verde pinheiro e o branco. Vou fazer aqui a sombra primeiro. Vou vir aqui, ó, na parte de baixo. Coloco aqui o verde pinheiro. Bem certinho. Verde pinheiro e vou puxando. Um pouquinho mais aqui, acertando, ó, e vou puxando, tá? Puxando aqui pra cima, trazendo pro centro, pro meio do trabalho. Olha. Aqui eu coloquei o verde pinheiro. Estou escurecendo a parte de baixo. Aqui eu tô vendo o meu risco está aqui. Então, em cima do meu risco, eu venho com verde pinheiro. Em cima do meu risco, eu venho com verde pinheiro. E aqui na lateral, olha. Em cima do meu risco e na lateral, eu venho com verde pinheiro e vou puxando. Aqui, ó. Verde pinheiro e vou puxando, certo? Puxei, tô espalhando bem. Aqui nessa outra parte também, eu venho aqui, ó, com verde pinheiro. Certinho, em cima do meu risco. Pegar um pouquinho mais de tinta aqui. Olha, coloquei o verde pinheiro, agora eu vou puxar. Trazer pro meio do trabalho. Puxando bem, vou boleando o pincel, ó. Nós temos o vídeo aula, como que eu faço, tá? A minha tinta com glitter. Se
você quiser, vou deixar no link aqui também desse vídeo. O link como preparo. O verde com tinta com glitter, na verdade, né? Tô falando verde é porque eu tô usando verde, mas você pode fazer a cor que você quiser, tá bom? Agora eu venho aqui com a cor branca. Coloco aqui, ó, um pouquinho na parte de cima. Branco. Coloco tinta e vou puxando. Olha, coloquei aqui o branco e vou puxando. Puxar rapidinho porque tá secando super rápido a minha tinta aqui hoje. Puxa, bolei o pincel. E vai ficar desse jeitinho, olha que linda. Nessa parte aqui de baixo também eu vou colocar branco. Aqui, ó. Embaixo do verde aqui vai entrar um branquinho. Aqui, tá? Coloquei o branquinho e vou puxar. Depois você pode reforçar tanto o branco como o verde. Se você quiser mais luz, você coloca mais branco. Se você quiser mais escuro, você coloca mais verde. Aqui eu vou esperar secar e aqui eu vou retocar ainda com verde, tá? Que eu quero um pouquinho mais escuro aqui na parte de baixo. Então depois quando secar eu venho aqui, ó, com verde normalmente e faço tudo novamente. Coloco verde e vou puxando, tá? Então aí ela vai ficando do tom que você deseja aí, a sua princesa. O pincel aqui tá ruim. Depois eu acerto com outro pincel, deixa eu só puxar. Então vai ficar desse jeito. Depois eu venho e acerto. Essa parte aqui, meninas, eu já vou parar esse vídeo aqui, tá? Não, porque se eu for fazer a blusa aqui com vocês, a blusa tem detalhes. Eu vou fazer desenho. Na verdade, eu já pintei uma menininha dessa, como pra teste, né? E aí, ela ficou com o olhinho torto. Aí eu tive que acertar o olhinho dela e vim fazer outra com vocês. Então, a outra que eu pintei, coloquei stencil com bolinha aqui na blusa dela. E aí, eu vou fazer com vocês a blusinha em uma outra aula, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui. Nós fizemos o bonezinho, fizemos aqui o sorvete e já tem quase 40 de vídeo. E aí, nós vamos parar aqui. Olha como tá ficando linda, maravilhosa. E aí, eu vou depois fazer só a blusinha dela com vocês na última aula, ok? Então, até daqui a pouco, porque eu vou fazer ainda hoje, mas vou colocar daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Cada dia uma aulinha, tá bom? Um beijinho, aqui já tá anoitecendo. Boa noite, que o Senhor te dê uma noite abençoada de descanso, que Ele seja contigo, te guarde e te proteja. Beijo, meninas.